Hamilton, Oh, eu estava aqui ainda a fazer a introdução. Temos uma situação aqui. Venâncio, quando voltou do exterior, veio no aeroporto e disse que ele assumia o posto de presidente dos sim, moçambicanos e sim, que sim. por 5 anos governaria na linha dura em prol do desenvolvimento de Moçambique e que ele respeitaria. Inclusive, fez aquelas coisas todas e tudo mais. Sim. Garantiu a nós que ele montaria o famoso governo de sombras. O que nós entendemos de governo de sombras é que nos bastidores de um governo legalmente constituído, há de haver um outro governo que vai funcionar em paralelo. Em tese, esse governo vai fiscalizar o governo em questão, que é, se este Sim. governo estiver a alocar recursos aqui, este das sombras vai impedir que tal aconteça. Considerando que as portagens estão parcialmente a cobrar, o custo de vida está exponencialmente a subir. O moçambicano está com medo constante. Você come, vive, dorme, bebe medo aqui. E agora, nós estamos com a situação de baleamentos num momento em que havíamos nós sido prometidos que isso não fosse acontecer. Aonde é que achas que está o governo de sombras neste É momento? uma pergunta longa, mas entendi. Bom, meu irmão, esse governo de sombra apareceu e o senhor Venâncio Mulani, tipo, deu um show, não é? Tipo, iria implementar mesmo que as coisas, ou seja, iria obrigar este governo aqui a fazer coisas corretas para o povo. É isso, pelo menos, que eu entendi durante toda essa programação dele, no caso. Quando ele diz, eu vou proibir que se pague portagens, vou proibir para que o custo de vida esteja lá no altíssimo e tudo mais. Portanto, foi por pouco tempo, depois houve aquela briga de cobrança e tal, mesmo assim o cidadão era obrigado a pagar, depois, até este momento, já está-se a pagar normalmente, e o custo de vida também não tem como se combater sendo sombra, você sabe como é que o custo de vida não é porque é Frelimo, porque é o governo sozinho, isso aí, quer dizer, engloba vários fatores, tipo, envolvendo fatores até internacionais, tipo, estamos a falar geopolíticos que se vive hoje em dia, não é? Então, tipo, mesmo tanto o governança, tanto este governo aqui, não tem essa capacidade de dizer que vai diminuir 100% o custo de vida se não está a fabricar, não faz nada pelo país. Então, respondendo aqui a sua pergunta sobre será que o governo, onde está exatamente o governo de sombra? Este governo de sombra, irmão, podemos dizer, lamentavelmente, que só foi em palavra. Na ação ele não existe. Não sei se você consegue compreender até esta parte. Na ação ele não existe porque não está, né, de uma certa forma, a merecer respeito daquele governo. Não sei se você consegue compreender, porque quando o Venâncio Mondlane chegou, ele lançou para este governo de sombra, lançou aquilo que nós chamamos de decretos, não é? Que são coisas que deveriam estar a funcionar, ou são regras que deveriam estar em funcionamento enquanto este governo reina, não é? Portanto, as coisas que estão lá, quer dizer, as primeiras coisas tão básicas que foram estabelecidas para que realmente fossem obedecidas por este governo, estamos a ver que está sendo desobedecido totalmente. Consegue compreender isto, né? Então, o que significa isto? Este governo de sombra não tem ação, não tem como ele ter aquele poder tipo que você pode imaginar. Além disso, isso até piorou aquela situação de violência, tanto que ele se viu na situação de que não, precisava sim ir lá conversar com o Daniel Chapo para acabar com a violência, pelo menos é o que foi dito. Mas mesmo tendo conversado, também a violência não acabou. Portanto, parece-me que é mais show que o moçambicano viveu, né? Os moçambicanos em geral viveram,
no meio, tipo, numa situação em que a política estava delicada em Moçambique e a pessoa era um tipo sujeito a viver qualquer tipo de acreditar qualquer tipo de falácia que aparecesse. Mas por que isto estava a acontecer? É que no meio de tudo isto produziu-se muitos fanáticos. Não sei se você consegue compreender isto. Produziu-se muitos fanáticos que se dizem pessoas que estão a lutar, mas são sim meros fanáticos que são fanáticos da pessoa, não das ações, do que realmente pode estar a acontecer, ou de uma pessoa que vai estar a fazer cumprir aquilo que ele está a dizer. Mas sim fã. É como se você tornar-se fã do Chapo hoje. Dizer ele é tudo e ponto. Estás a perceber? Que ninguém tem que falar contra ele, ninguém pode nada contra ele. Eles são meros fanáticos que, quer dizer, aprovam tudo. Consegue compreender, não é? Porque eles não têm esse senso crítico, não questionam, não fazem nada, tudo é correto. Portanto, nisso, já que a massa, ela tá ok, digamos assim, até eu devo concordar com um angolano que disse antes de ontem, ele disse que, olha, deixa aqui lembrar a frase que ele disse uma frase muito importante, até o próprio Venâncio Mulani, e vi isso a ser reagido lá na página do Venâncio Mulani, que ele perdeu a oportunidade de ser um dos melhores, não sei o que, de Angola, mas ele teria dito que, olha, se o Venâncio Mulani perdeu o apoio da elite, de pessoas que realmente poderiam fazer acontecer alguma coisa, o seu apoio, é porque a luta dele foi mais de recolher mesmo pessoas que intelectualmente são vazias, pobres mentalmente em si. Então, isso acabou estragando aquilo que é a luta dele. É uma coisa que ele disse lá, de uma certa forma, mas assim, com essa lógica, percebe? Agora, essa massa que ele tanto tem, é uma massa que muitas das vezes é essa que quando você fala, beleza, eles dizem, você foi comprado, mesmo que você não recebeu nenhum centavo de alguém que para você falar o que você pensa, o que você vê, né? Mas dizem que você foi comprado, quer dizer, lá em Moçambique, não precisa ter alguém que fale o que realmente ele pensa, o que ele está a ver sobre a situação do país. Não estamos a falar de lambibota. Você, beleza, não é lambibota. Aqui o mano afro não é lambibota, mas custa ser lambibota do Venâncio? Não custaria nada. Mas temos lambibota do Venâncio? Também temos tantos. Percebes? Portanto, tudo isso acabou influenciando aquilo que é a hegemonia do Venâncio Mulani, e eu acho que no meio do caminho acabou se perdendo, porque assim, pensando que todos esses aprovam tudo, tenho admiradores que nunca me questionam, tudo que falo é inteligente para eles, então está tudo certo, tá a perceber? E acabou entrando na lama, e assim, não estamos a ver o efeito desse governo de sombras, você sabe, não estamos a ver efeito nenhum. Isso aqui, nem mesmo que, até você que está em Moçambique, melhor pode dizer que realmente não estás a ver efeito nenhum de governo de sombra. Pegas aquele decreto que foi aprovado, você lê lá os decretos, nenhum está sendo obedecido, nenhum está sendo obedecido. Aquilo é como se fosse um simples papel. E sem contar que a Procuradoria-Geral da República deste governo também abriu um processo contra aquele decreto, disse que está a influenciar as massas de forma negativa. Quer dizer, são vários assuntos que vão acontecendo que não estamos a ver realmente aqui o poder daquilo que é o governo de sombra. Agora, tudo fica ainda grave quando o presidente do governo de sombra e o presidente que foi legitimado pelas instituições se encontram. E se encontram de uma forma não transparente, porque assim, quando alguém diz que, olha, minhas coisas serão, tipo, na televisão, quer dizer, o canal dele é televisão, podemos assim considerar, que todo mundo vai saber o que estamos a fazer, não é? Por exemplo, quando aceitou ir na Procuradoria-Geral da República, deixou lá uma publicação que estaremos na Procuradoria-Geral da República, todo mundo ficou a saber, estás a perceber? Mas aquele encontro, nenhuma publicação, nem nada aconteceu, tipo, só foi lá, pronto, se reuniram, e foi através do Chapo que todo mundo teve acesso de que houve um encontro. Até para você ver a ignorância das pessoas, que algumas pessoas aqui publicaram aquela foto foi tida como algo que foi manipulado no Photoshop. Por que isso aqui é montagem nas primeiras horas? Isso é montagem, não acreditamos nisso, mas algo que está patente. Está a perceber isso?
Foi necessário volta de 4, 5 horas que o presidente Venâncio também teve que publicar. Portanto, é muita coisa já que vem acontecendo. Imaginemos que quem está a fazer isso é o Diniz, teria sido considerado aí um traidor. Imaginemos que o Forquilha que está a fazer isso já era um traidor em grande escala, está a perceber? Agora, já que é ele, então, não é traidor. Portanto, não estamos a dizer que ele seja traidor. Também não podemos dizer que o Forquilha é o traidor pelo fato dele ter ido lá se encontrar com a Frelimo e tentar resolver as coisas. Então, porque se seguirmos essa lógica, tem que ser dessa forma. Pelo menos tem que ser assim. Temos que ser transparentes, porque não vamos sacrificar, tipo, crucificar um só porque ele tem pouca influência e passar a mão na cabeça para outro, porque ele... Então, para mim, se um foi traidor sem o povo saber, o outro também deve ser considerado também traidor. Essa é a lógica. Não sei se estou errado nisso. Então, se o outro não é traidor, então aquele que foi também primeiro e negociou também não é traidor. Portanto, tem que ser desta forma. Então, o governo de sombra, família, esse governo de sombra em Moçambique não existe, não tem efeito. Agora, se algo não tem efeito, é porque não existe mesmo, estás a perceber? Não existe. Né? Então, assim, eu acho que os moçambicanos não devem ficar aqui esperançosos de que, afinal de contas, vamos ter governo de sombra. Já está tudo muito desorientado. É melhor se contentar, né? Vamos nos contentarmos que realmente o Frelimo vai governar, o Chapo está a governar o país, não tem como, ninguém conseguiu tirar ele. Até o próprio Venâncio Mulani já aceitou isso, quando ele até chama do próprio Chapo, do presidente da República, já não chama mais do... Como é que é o nome? Reza Mata. Reza Mata, já não chama mais do Reza Mata, já o chama mesmo do presidente, porque se neste encontro houve uma produção muito boa, talvez as relações subiram, você sabe como é que é. Mas assim, o governo de sombra talvez até piorou ainda, que não vai mesmo entrar em ação de nenhuma forma quando aquele encontro chegou daquela forma. Porque nós não sabemos do lado do Chapo o que ele exigiu. Porque assim, nós sabemos que ele disse que tem que parar com as matanças. Agora, se o Chapo também cobrou para parar das matanças, imagine se ele dissesse, se imaginemos que nesse encontro disse, vamos parar com as matanças, mas você para com esse povo aqui, manda esse povo pagar imposto, manda esse povo pagar as portagens, manda esse povo ser obediente. Estás a perceber? O que você vai dizer? Nada. O que nós estamos a ver hoje em dia? É um povo que já não está mais a desrespeitar, está a obedecer. Estás a perceber? Portanto, e outra coisa, os grandes entendedores, não é, do marketing dizem que também aquela foto, aquele encontro, foi uma transferência de autoridade. O Venâncio Mulani, não temos que negar que ele tem uma autoridade muito forte nas massas. Quem move as massas em Moçambique é o Venâncio Mulani, não tem como. Como vocês disseram aqui que uma criança qualquer sabe dizer quem é presidente em Moçambique é o Venâncio Mulani. Estás a perceber? E isso é a autoridade que ele tem, né, no meio digital, em tudo. Ele tem a massa. Portanto, aquela foto, desde que nós vimos aquela foto, aquele encontro, parece que houve uma transferência de autoridade. Parece que o Chapo e o seu governo ganhou mais autoridade desde aquele momento, porque assim, se já está a conseguir fazer cobrar portagem, você que está em Moçambique, beleza, consegue ver se estão a pagar de verdade ou não, se estão a conseguir agora fazer cobrar um cidadão que estava tão remitente não pagar portagem, então houve uma grande transferência de autoridade, já que ele tinha autoridade para o povo, então houve essa passagem. É isso, quem pode explicar melhor são grandes entendedores de marketing, mas houve sim uma transferência da autoridade, do Venâncio para lá, porque você vê que o Venâncio agora, a sua autoridade, todo mundo já consegue ver, até o próprio Beleza, você já disse várias vezes que está aqui a ver, já está muito inacessível para o povo, significando que, mano, quando a autoridade cai, torna-se difícil chegar aqui e querer falar qualquer coisa para com o povo. Você tem que chegar e realmente... Porque esse povo quer saber de matérias que realmente importam, estás a perceber? Este povo, é isso que por exemplo, Mano Mussagi disse, que a Constituição, CNE... Você vê que este povo não se interessa muito com essas coisas. Esse povo quer saber realmente como é que o custo de vida vai acabar, estás a perceber? Porque o moçambicano hoje vive como se o país é rico, estás a perceber? Sendo um país muito pobre.
Mas para ele entender isto, precisa entender muita matéria ainda. Tem que entender inflação, tem que entender a situação do salário dele, tem que entender onde o produto vê, quanto que paga e quanto que ele tem que pagar. Portanto, são vários fatores que tem que entender. Portanto, não é o Venâncio que vai aparecer e dizer, vamos cortar o preço do arroz, vamos cortar o preço do óleo. Isso aí são investidores, são pessoas que produzem e demandam recursos. E Moçambique não produz, já tem nem recurso para produzir essas coisas. Agora você pensa que como é que fica? O custo de vida vai subir de qualquer jeito. E não é porque é Moçambique, acho isso em todo mundo, porque estou a dizer, o custo de vida é mais influenciado pelos cenários geopolíticos atuais que se vivem em relação ao país. Mas quando o país é tão podre, de verdade, sofre mais. Por exemplo, Moçambique não produz até próprio arroz para a sua população, mas nós temos muitas terras para produzir arroz para a população de Moçambique, até exportar esse arroz para lá fora, estás a perceber? Mas eles não fazem, o governo pouco se liga para a agricultura, não investe no maquinário, gasta milhões e milhões para uma tocha que não tem sentido nenhum, mas acontece essas coisas, mano. São várias coisas que vão acontecendo que, assim, deixa revoltado, consegue compreender? Portanto, agora, essas pessoas têm que entender de uma vez por todas, não existe governo de sombra, aquilo tudo foi mesmo... Eu estava a conversar com o Mano Mussagil um dia desse, tudo aquilo foi só mesmo uma situação política para... quer dizer, movimentar, aquecer as ondas, estás a perceber? E enfiar mais uma outra bomba, de qualquer forma, para tudo estar estabilizado. Mas dizer, governo de sombra, essa cena, não existe. E o povo segue sofrendo da mesma forma e vai continuar sofrendo da mesma forma. Até porque, assim, Moçambique, na verdade, deixa aqui só frisar essa parte. Muitos jovens de verdade que, poxa, que pretendem crescer, ter uma dignidade, não é? Eles vão ter que procurar um país para migrar pelo menos uns 3, 5 anos, mano. Porque assim, se continuar naquela situação que nós conhecemos, a lata é chutar 10 anos de vez, chutando lata. Estás a ver? Porque esse governo pouco está aí para o povo. Quantas políticas sociais que você conhece, o governo moçambicano já criou, implementou e deu certo? Quantos? Não existe. Não existe. Né? Até o único presidente que tentou implementar esta política social que trouxesse uma coisa, um benefício para os moçambicanos foi o Armando Guebuza, com aqueles 7 milhões no sei a cada distrito, mas também não foi muito além, porque o moçambicano, além de tudo, ainda não tem também aquilo que é a educação financeira concreta mesmo. Quer dizer, são vários fatores. Primeiro é preparar o terreno, depois implementar a coisa, mas nós não temos isso em Moçambique. Moçambique está parado na idade soviética, como você chama, né? Beleza. Está parado na idade soviética, lá não há nada. Agora, mano, se o jovem moçambicano não deixar de se importar muito com a política, pensar que o político é salvador da vida dele, ele vai se ferrar até mesmo 15, 20, 30, 40 anos e de repente, mano, descobre que está velho sem ter aproveitado o melhor das coisas, estás a perceber? É basicamente isso. Agora, porque é como a malta fala, a política ela é feita de várias formas, mas muitas das vezes envolve muita manipulação, mentira. O segredo é ter boa persuasão e chegar lá e lançar para as massas. Portanto, isso aqui aprende-se na escola e essas pessoas aprendem exatamente isso para saber fazer, estás a perceber? Portanto, infelizmente, produziu-se muitos fanáticos em relação às pessoas que realmente deveria ser. E o governo de sombra, beleza, não existe, não tem efeito, não tem nada. Aquilo só foi uma cena que era para aquecer o momento, ver que a política em Moçambique está numa situação, quer dizer, na sua situação, digamos que estava a viver um momento político conturbado para fazer ver outros países que nós também temos um problema político. Mas esse governo de sombra também foi um fracasso. Foi um fracasso, no meu ponto de vista.